Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Brilhe sempre a vossa luz e que a paz do Mestre Jesus envolva todos vós. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, abençoada casa de oração. E deverá ser sempre com muita alegria que deveremos nos dirigir a esta casa. Falo sempre essa frase. Este é o melhor presente que a gente pode dar para nós mesmos. Estar aqui envolvido com a corrente espiritual que conhece a cada um de nós, conhece muito bem. E esperam que a gente busque o nosso crescimento. Eles torcem muito e nos ajudam para que isso seja possível. Então, a prática de hoje, eu quero falar sobre o alimento do espírito e o alimento do corpo. Mas antes eu vou ler do Evangelho de Jesus. São 3 passagens do Mestre Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus declara: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse último aqui fala exatamente do alimento do espírito, né? Primeiro, nós somos espíritos encarnados num corpo. Viemos a este plano não para ocupar espaço, mas tem uma missão para cada um de nós. Nascemos numa família, estamos numa casa, com os nossos familiares, amigos, vizinhos, parentes, todos fazem parte da nossa evolução. E nós não podemos esquecer, quem frequenta esta casa, que a função, a única função, a principal função nossa, quando a gente reencarna, é buscar o crescimento espiritual, para que a gente não precise retornar. Tem aquela frase do Mestre Jesus, mais uma dele: não sairás daqui sem pagares o último cetil. Então, feliz aquele espírito que cresce, que chega na perfeição e não precisa mais voltar. Então, nós buscamos o crescimento. Não esqueçam que a única razão de estarmos encarnados é essa: buscar o crescimento. Então vivemos em comunidade, vivemos com a família e temos, eu não gosto de usar essa frase, desafios, mas na verdade, debaixo do mesmo teto eles acontecem. Acontecem no local de trabalho, em vários lugares. E nós temos que lidar com essas coisas da melhor maneira possível.
Bom, o corpo, o nosso corpo, é como se fosse uma casa. E quem é o morador dessa casa? Não vou nem falar que é inquilino, é um morador mesmo, é o nosso espírito. Então, o nosso espírito, ele precisa de uma casa, que é uma casa igual, né? A casa igual, a casa do espírito é igual a uma casa material, onde a gente mora. Então, essa casa material, que é o nosso lar, ela precisa estar em ordem, limpa, arejada. Então, você imagina uma casa desarrumada, onde acumulam tantas coisas, né? Coisas fora do lugar, uma casa em desordem, objetos que não servem mais para uso. O ambiente se torna triste e não existe prazer. Não, isso acontece com nós. De repente a gente larga uma coisa num canto, larga uma coisa lá, um filho deixa outra coisa de um lado, e quando a gente olha, a gente não se sente bem com isso, né? Não se sente, então a gente quer que a casa seja em ordem. Então, a nossa casa, a casa onde o nosso corpo vive, tem que estar sempre em ordem, arejada. Tá? E nós temos que cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo. O alimento, evitar os excessos, porque o nosso corpo é a morada do nosso espírito. Se estivermos mal de saúde, o nosso espírito não vai estar bem lá dentro. É a mesma coisa que uma casa em desordem, igualzinho. Então precisamos cuidar do corpo. Importante evitar os excessos de tudo. A higiene, precisa ter o trabalho, que o trabalho engrandece, o trabalho dá alegria, nos dá o sustento, o lazer, exercícios, o descanso, tudo com equilíbrio. E quando nos alimentamos mal, o que acontece? O exagero numa alimentação, o corpo padece, ficamos no mal-estar, com indisposição, estamos prejudicando a nossa saúde e dificultando o nosso espírito, para que ele tenha tranquilidade. Cuidar do espírito. O espírito também precisa de alimento. O espírito precisa de alimento. E o alimento do espírito, quais são? O hábito da oração, pensamentos de bondade, de amor, ter carinho com tudo e com todos, perdão, a caridade, a justiça. Esses são alimentos puros, energias poderosas que sustentam e alimentam o nosso eu divino. E quando nos alimentamos mal, agora do espírito, quando nos alimentamos mal, o que acontece? O nosso espírito adoece, fica enfermo. E agora as coisas mais difíceis e mais complicadas para cada um de nós. O que adoece o nosso espírito? Vamos lá. Nos envolvemos em sentimentos negativos, raiva, inveja, medo, ciúme, crítica destrutiva. São energias negativas que baixam o astral e o caminho fica livre para a enfermidade do corpo, para a enfermidade do espírito. A desconfiança vem o desânimo, a tristeza e a fé encontra barreiras. Então todos nós, a Magda, o Ronaldo,
Jefferson, todos nós comentamos, da Marcela também, todos nós comentamos das coisas ruins que a gente precisa se livrar. Gente, não tem outro caminho se nós não nos livrarmos daquelas coisas que não nos auxiliam em nada. Essa casa fala isso há 84 anos. Então, você quer que o teu espírito tenha uma morada tranquila? Você precisa se livrar de todas as mazelas, de todas essas coisas que não ajudam em nada. Eu sempre falo, né? E falo e pergunto, tem alguma coisa que você tem dificuldade? Às vezes a gente tem dificuldade para a gente se livrar daquilo. Então, se você tem dificuldade, precisa trabalhar essa dificuldade. Mas ter certeza que precisa ser trabalhada pedindo ajuda da espiritualidade, orando. E olha só, quando você tiver essa dificuldade, coloque-se no lugar da criatura. É uma forma da gente evitar ou entender, né? Evitar que você prolongue mais essa situação ruim, negativa. O que aflige a gente? Nós, às vezes, ficamos tristes com coisas que nós mesmos fazemos. Olha, é mais fácil. Ou nós nos perdoamos e ficamos chateados, né? E essa frase aí, ó, perdoa a si mesmo, entendeu? Quando nós fazemos coisas erradas para nós mesmos, nós somos os principais prejudicados. Mas quando existe um terceiro, outras pessoas, nós que já frequentamos esta casa há tanto tempo, nós que seguimos os ensinamentos do Mestre Jesus, vou ler aqui de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós todos... Qual é o sonho da gente, de cada um de nós? Para que a gente fechar os olhinhos e ir para um lugar. Não é verdade? E como é que a gente vai para um lugar se a gente não consegue se livrar? Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E ele diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? É aquilo que você quer, que você precisa, um excelente trabalho, harmonia com a família, talvez, né, reatar aquela amizade. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Se você estiver ligado com Deus, seguindo os ensinamentos dele, você vai nós vamos receber a intuição para encarar, essa é a frase, encarar todas as dificuldades. Não existe outro caminho. E Jesus declara, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Gente, está aí. Se nós formos buscar os ensinamentos do Mestre Jesus, nós não vamos ter necessidade de nada. Eu já falei aqui, se você estiver numa situação, não importa qual seja, cada um de nós aqui, pega o Novo Testamento, abre, primeiro você se concentra, tenha certeza do que o que você vai fazer naquele momento é que você vai buscar uma mensagem do Evangelho para aquela situação que você está vivendo. Só isso. Não precisa falar o que é. Uma situação, aquele incômodo, aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia, aquele medo, aquela indecisão. Abre o Evangelho. Abre. Leia um capítulo, outro.
não tenham dúvida, nós vamos encontrar a resposta para aquela situação. E até mais, a solução vai vir pela intuição, a solução para a gente resolver. Não precisa buscar o cartomante, nada. Então, nós temos tudo na nossa mão. Jesus. Então, assim, você abre o Evangelho, faça isso. Você vai encontrar a resposta e muitas vezes a intuição para o caminho que você deverá tomar, o caminho que nós deveremos tomar, e com certeza será sempre o melhor caminho. Nós vamos buscar o caminho do perdão, do amor, da caridade, não tenham dúvida disso, tá? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E buscai primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o primeiro reino de Deus. Ter o hábito, antes de dormir, coloca um copinho com água, a gente já falou isso aqui tantas vezes, e faça a sua oração. E se você quiser fazer um retrospecto do teu dia, estou falando isso antes de dormir, antes de você deitar a cabecinha, faça um retrospecto. Como é que foi o seu dia? Foi bom? Se foi bom, agradeça a Deus. Teve alguma situação que não foi legal? Então você já percebeu que você está em contato? Você está em contato fazendo uma oração. Não foi legal? Perdoe a você mesmo. Perdoa o que aconteceu. Não leve companhia desagradável para a cama, para o teu sono. Então olha só, você vai tem esse hábito de orar antes de dormir. Antes de dormir. É um remédio, um santo remédio. Não tem como, gente. Deita lá. O Abel falou que eu tenho que fazer minha oração antes de dormir. E você começa a fazer a oração. Acredite, uma energia tão poderosa vai nos envolver naquele momento. Um anjo, um amigo protetor estará ali do nosso lado, nos auxiliando. E você vai pegar no sono, você vai dormir tranquilo. Bom, e só isso basta? Não. Quando você despertar, quando nós nos despertarmos pela manhã, a primeira coisa, ou senta na cama, um copinho com água, agradecer por mais um dia. Agradecer pela noite, pelo sono, olhar à sua volta, está tudo bem, a família, está tudo certinho. Agradecer por tudo isso e fazer um pedido particular para você mesmo, a proteção divina para o dia que se inicia, que te acompanhe, que a espiritualidade te acompanhe, te proteja no caminho que você vai seguir para o trabalho. Você já fez, pediu para você, e você vai fazer um pedido para as demais pessoas da família, pedindo a proteção. E se vier na tua mente, aquele meu amigo está com um problema, faça uma oração para ele. Gente, são coisas tão poderosas que nós, como espíritos encarnados, frequentando uma casa como essa, temos que colocar em prática. A espiritualidade, a corrente espiritual da Casa de Nelo, espera isso de cada um de nós. Todas as vezes que a gente procede, que assim procede, nós subimos mais um degrauzinho. Essa escada, você que falou da escada, né? A escada é uma escada longa, a gente não tem nem ideia. A gente sabe que ela tem um lugar maravilhoso, mas cada degrauzinho, cada bondade, cada gesto de amor, cada pensamento. Então, olha só,
O caminho é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí, o convite de Jesus. Como é que você segue Jesus? À noite, antes de dormir, que seja sagrado, que seja sempre frequente, todas as noites. E pela manhã, a mesma coisa. Agradecer pela noite que você teve e seguir o dia. E assim, sobre o alimento do corpo, vamos voltar. Cuidado com a alimentação, os excessos, né? Você pode comer de tudo, desde que tenha um equilíbrio, né? Agora, o alimento para o corpo, para o espírito, esse não dá para ter. Ou você ama, ou você perdoa, ou você pratica caridade, tá? Ou você não tem inveja, você não tem raiva. Isso aí é terrível. Isso aí você não pode. Se você tiver com essas coisas, teu espírito fica enfermo. Ele fica enfermo. E o espírito enfermo gera problemas para o corpo. A saúde não fica legal, vem dor de cabeça, vem angústia, vem uma porção de coisas. Então, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Essa é a mensagem de hoje para todos nós, para todos vós. E paz com todos. Amados irmãos, relaxem o corpo, soltem-se, libertem-se de todas as tensões, esqueçam a vossa vida lá fora, relaxem um pouco mais, permitam que a Ave Maria, a doce e suave Ave Maria, envolva o vosso coração numa profunda paz. Ela tem este poder. E este é o momento de cada um de vós. É a comunhão com o plano espiritual. Vamos agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas. Agradecer a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mentalizando o globo azul anil, flutuando no espaço, com a palavra paz, a paz tão desejada pela humanidade. Vibrem. Saudemos a corrente espiritual aqui presente, guias, mestres, protetores, Senhor Nelo, o semeador de felicidades. A vós entregamos o comando deste trabalho. Para a diretoria deste centro, a nossa gratidão por manterem esta casa aberta, para que cada um de nós possa vir buscar o alimento para o espírito e doar o melhor que nós temos, o melhor de cada um de nós, o ectoplasma. Vamos vibrar para a diretoria, saúde, paz, grandes realizações, que Deus os abençoe. Amigos, familiares, vizinhos, todos fazem parte da vossa evolução. Se está tudo bem, você vai agradecer a Deus. Mas, se existe alguma situação diferente, alguma situação contrária, você vai aproveitar este momento, mentalizando a criatura ou as criaturas aqui presentes. Você vai pedir perdão, você vai perdoar,
Nós não somos inimigos de ninguém. É um fardo muito pesado. E você vai fazer muito mais. Você vai vibrar, mentalizando estas criaturas sendo felizes e tendo prosperidade. Vibrem. Felicidade, prosperidade para todos. É isto que você receberá de volta. Felicidade e prosperidade para todos. Vibrem. Para os vossos pais, no corpo, mentalizem os vossos pais com saúde, felizes. Procurai dar atenção aos vossos queridos pais. Tratá-los com carinho, com amor, com respeito. Se já partiram, se já passaram para o outro lado da verdade, mentalize os vossos pais envolvidos numa luz branca, brilhante. E vamos vibrar, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para abençoá-los. Vamos lá, abençoe também. Abençoados sejam os vossos queridos pais, onde eles estiverem. Vibrem. Para os nossos irmãos, os alcoólatras, viciados em entorpecentes, os desequilibrados mentais. São por estas criaturas que deveremos ter carinho, amor, profunda compaixão. Compaixão. Vamos vibrar mentalizando esses nossos irmãos, sendo envolvidos por uma luz protetora, abandonando, se libertando de todos os vícios. Vibrem. Crianças, jovens, idosos pelas ruas, sem alimento, sem agasalho, sem teto. Vamos vibrar, mentalizando esses nossos irmãos, sendo recolhidos, encaminhados perfeitos para os seus devidos lugares. E ali, nas instituições, vamos vibrar para que eles sejam atendidos, assistidos, com amor, com carinho, mas acima de tudo, com respeito. Vibrem amor, carinho, respeito. O caminho é Jesus, não existe outro caminho. Vamos vibrar para os nossos irmãos encarcerados. Vibrar para que se despertem para os ensinamentos do Mestre Jesus. E para aqueles que se despertarem, vamos vibrar arrependimento, regeneração, que após cumprirem com a lei dos homens, possam retornar para a família, para a sociedade, criaturas transformadas no bem. Você vai vibrar, mentalizando os cárceres ficando vazios, sendo transformados em escolas, em locais de trabalho. Vibrem. A riqueza não é um prêmio. A pobreza não é um castigo. São provações difíceis de cumprir, mas não impossíveis. Criaturas se perdem com a riqueza, fazendo mau uso dos recursos.
criaturas se revoltam com a pobreza, com a miséria. Precisamos vibrar para estas duas situações. Vamos vibrar para os nossos irmãos detentores de recursos, para que se despertem para o dom da caridade, mentalizando esses nossos irmãos, colocando em circulação os seus recursos, gerando empregos, ajudando a ciência, a cultura, ajudando as instituições, pois fora da caridade não há salvação. Para a pobreza, para a miséria, é preciso fé no plano espiritual. Vibrem. Fé em Deus, amor ao trabalho, humildade. Vibrem. Força, coragem para suportarem as suas provações. Força, fé, coragem. Que Deus abençoe. Esposa aqui presente, vibre para o coração do vosso esposo. Esposo aqui presente, vibre para o coração da vossa esposa. A vossa união foi preparada lá no plano espiritual, muitas vezes escolhida por vós. Portanto, para os casais é preciso o entendimento, um amor verdadeiro, ajuda mútua, a cumplicidade, o respeito, mas, acima de tudo, renúncia. Para os casais, vibrem felicidade plena e um amor eterno. Deus abençoe todos os casais. Abençoados sejam. Desta união surgem os filhos. E os filhos são como pedras preciosas, que o alto vos enviou por sublime missão. Cabe a cada um de vós, queridos pais, lapidar cada uma delas na oficina bendita do lar, para que brilhem, para que sigam os vossos exemplos. Que responsabilidade, para que sigam os vossos exemplos. Mentalize os vossos filhos, os vossos netos, onde eles estiverem neste momento. Não mentalizem nenhum defeito, não façam isto. Mentalize os vossos filhos, os vossos netos, perfeitos, onde eles estiverem. E vamos vibrar, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade, para abençoá-los. Abençoe também. Vamos lá. Abençoados sejam os vossos filhos, os vossos netos, onde eles estiverem, e que eles sejam um dos grandes de amanhã. Abençoados sejam os vossos filhos, os vossos netos. O vosso lar, templo sagrado neste plano físico. O vosso lar é como se fosse um planeta em miniatura. Imagine. O que acontece no planeta, se nós não tivermos o cuidado, pode acontecer dentro do nosso lar. Portanto, esta é uma oração poderosa, templo sagrado,
Precisamos fazer esta oração todos os dias. Você vai repeti-la mentalmente. Deus está presente no meu lar. Jesus está presente no meu lar. A corrente espiritual está presente no meu lar. O amor, a paz, a proteção estão presentes no meu lar. Você mentalizou a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade. Imagine que luz poderosa. Mentalize essa luz poderosa, fortíssima, percorrendo o vosso lar. Acompanhe mentalmente. É uma luz poderosa que vai percorrendo cada pedacinho do vosso lar. Vai energizando, purificando, afastando, levando para longe, muito distante, formas, pensamentos, levando, afastando tudo aquilo que não serve e vai deixando dentro do vosso lar. Mentalizem a paz, a saúde, a alegria, a fartura, não para acumular, mas para que possais praticar a caridade. Abençoe o vosso lar. Abençoado seja o vosso lar. Abençoado seja. Queridos irmãos, cada um de vós é um instrumento da corrente espiritual desta casa. A vibração que faremos a seguir é a vibração para a fluidificação da água. Você pode mentalizar a água lá naquele cantinho onde você faz as suas orações. Mentalizar a água das demais pessoas da família. E como instrumentos na prática do bem, alguém que você ouviu falar, alguém que você conheça, que está passando por uma situação, por uma dificuldade, um problema, não importa qual seja. Você é um instrumento da corrente espiritual desta casa. Você vai mentalizar essa criatura. Olha que maravilha, no momento em que você mentaliza, o vosso pensamento segue, acompanhado de um amigo da corrente espiritual, e vai até lá. Para a espiritualidade não existe distância nem barreira. Você mentaliza e essa força poderosa da espiritualidade. Vamos lá. Maravilhas acontecem pela bondade do vosso coração. Então vamos lá, mentalizando a água presente, aqui presente, a água que você mentalizou, está mentalizando neste momento lá naquele cantinho lá do vosso lar, das demais pessoas. E agora aquelas pessoas que você quer ajudar, estão no vosso pensamento neste momento. E vamos vibrar. Pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade, para que em toda a água mentalizada neste momento, mentalizando as criaturas que vieram no vosso pensamento, sejam depositados os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos que cada um de vós possa estar necessitando para uma cura, para uma paz, para um equilíbrio, para alcançar uma graça, alcançar um pedido, para a proteção do corpo físico, para a proteção do corpo espiritual. Toda a água mentalizada, ela está fluidificada e maravilhas acontecem pela bondade do vosso coração. Deus vos abençoe.
água fluidificada, chegou o momento de fazermos as nossas vibrações para os enfermos. Nomes sobre esta mesa, enfermos nos lares, pelas ruas, nos hospitais, por aqueles que estão chegando no vosso pensamento, que sejam todos bem-vindos. Vamos vibrar para todos. Paz, saúde, recuperação plena, equilíbrio. Abençoados sejam todos os nossos irmãos. Recuperação plena para todos os nossos irmãos que constam na lista do trabalho das 19h30. Abençoados sejam todos os nossos irmãos relacionados no trabalho das 19h30. A bondade divina, proteção divina para todos. Deus vos abençoe. Saudades, carinho, respeito, vibração para os nossos irmãos desencarnados. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, amigos que já partiram. Vibrar para todos aqueles que vieram conduzidos pela corrente, as forças brancas desta casa. Sejam bem-vindos e vamos vibrar por aqueles que abreviaram sua permanência neste plano e se encontram perturbados, por aqueles que ainda não se despertaram para a verdadeira luz, por aqueles que se encontram no umbral. Vamos vibrar luz e paz, entendimento. Aceitem a doutrinação das forças brancas e se libertem. Luz e paz. Queridos irmãos, chegamos no momento do vosso pedido. É preciso uma posição correta, pés separados, bem fixados no chão, mãos sobre os joelhos, a cabeça reta no prolongamento do corpo. Este momento é só vosso. Você pode pedir tudo aquilo que você desejar. Tenha a certeza de que o vosso pedido não vai prejudicar a ninguém. E mais, não permitam que a tristeza, que a dúvida, que o medo façam parte do vosso pedido. Façam o vosso pedido com fé, com alegria. São palavras do Mestre Jesus. Tudo o que pedires ao Pai em oração, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vos darei. Pois então, peçam.
registrados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, de acordo com a fé e o merecimento de cada um de vós. É chegado o momento do passe magnético. É preciso uma posição correta, pés separados, bem fixados no chão. Mantenha o semblante alegre, como se você estivesse dando um pequeno sorriso. Experimente, faça isto. Permaneça assim até o final. Está descendo do alto uma luz azul prateada. Brilha intensamente. Penetra pelo topo da vossa cabeça. Vai percorrendo o vosso corpo, energizando todos os órgãos, purificando todas as células, fortalecendo, restituindo a saúde e o equilíbrio. E é neste momento em que cada um de vós é envolvido pela corrente espiritual aqui presente, com profundo carinho. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. E permanece em cada um de vós, guardadinho lá no coração, 3 joias preciosas, para que você possa colocar em prática a cada segundinho da vossa existência. Joias preciosas: o amor, o perdão e a caridade. Deus vos abençoe. O nosso hino. Somos filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, sublime dever nos reúne neste templo, mansão do Senhor. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola, liberta da ilusão
ler mais uma vez as 3 mensagens aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vão em paz, voltem sempre cada vez melhor. Deus vos abençoe.